Apocalipse, nós vamos ministrar hoje Apocalipse capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3 de uma só vez. Por isso eu preciso de uma atenção especial. Eu não tenho o estudo da palavra, eu não tenho um papelzinho escrito, mas depois você vai anotando aí, para que você possa gravar e chegar em casa, você lê. Amém? Em nome de Jesus. Então vamos ler Apocalipse capítulo 1, eu vou lendo aqui na minha Bíblia, você vai acompanhando comigo. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve deve acontecer. Fala em breve. Deve acontecer. E que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo que viu. Bem-aventurado aquele que lê, fala aquele que lê. Bem-aventurados que ouvem as palavras das profecias, fala comigo, e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está o quê? Próximo. Então, Apocalipse começa dizendo que Jesus, através de João, ele deixa agora um escrito de tudo aquilo que foi visto, que foi revelado a ele. Logo nos próximos versículos, até o versículo 8, João dá uma saudação às igrejas da Ásia, às 7 igrejas da Ásia. Então ele apresenta Jesus como o alfa, o ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é e que há de vir. E agora, no verso 9, João descreve a visão de Jesus glorificado e diz assim: eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. João começa agora, a partir do versículo 9, dizer que ele, João, ele é companheiro também na tribulação. O que eu acho incrível é que João está dizendo àquelas pessoas que ele não é melhor do que ninguém por ter recebido a revelação. Ele diz, eu sou o companheiro de vocês na tribulação. Acredito também porque João sabia que a igreja sempre vai viver em período de tribulação. Por quê? Porque é o reino das trevas sempre contra o reino da luz. Então, João está dizendo, eu estou junto com vocês na tribulação. E ele diz agora, eu estou na ilha de Pátimos. Então João, ele dá a localização exata de onde ele estava. João foi parar na ilha de Pátimos porque Domiciano era um segundo Nero, era um ditador. E diz a Bíblia que Domiciano queria que todos ali, que o João pregasse o evangelho, chamasse ele de Senhor, reconhecesse que ele era o maioral, que todos o obedecessem. Como João, ele não parou de pregar o evangelho com medo de Domiciano, a palavra do Senhor está dizendo que agora ele pega João e leva para a ilha de Pátimos. Só que a ilha de Pátimos também não era uma ilha bonita, não era um lugar onde João ia turistar, não era um lugar onde João ia ver aquela paisagem linda e ia dizer assim, vou ficar por um tempo aqui porque eu vou pegar um sol. Não, a ilha de Pátimos era simplesmente uma colônia penal de Roma. Era uma prisão, onde muitos políticos estavam exilados ali. E ele diz, eu estou na ilha de Pátimos. E diz a Bíblia que ali, ele em espírito foi levado. E ele recebe agora a visão dos dias vindouros. Porém, certamente o físico, a mente de João estava cansada, João estava deprimido, oprimido pelo cansaço, pelas ameaças. Porque quem está numa prisão, quem foi levado a algum lugar forçado, não pode ter prazer de estar naquele lugar, sim ou não? Mas a palavra do Senhor diz que apesar do corpo, do físico dele estar num lugar de exílio, o físico dele está num lugar de humilhação, o físico dele estar preso com pessoas que não queriam, mas que pregasse o evangelho, a cabeça de João já estava no céu, o espírito de João já estava no céu. Sabe o que o Senhor está te dizendo? Não importa onde você está hoje fisicamente, não importa o que você está passando hoje fisicamente, não importa o seu exílio, não importa mais o
seus problemas, não importa quão dolorido o seu corpo está, quão chorando a sua alma está, quão difícil você está, Deus está dizendo: o seu físico hoje está em circunstância completamente contrária. O seu físico hoje pode estar gemendo e chorando, mas o teu espírito tem acesso livre ao céu. Isso significa que o homem pode nos impedir de viver no mundo, mas o homem não pode nos impedir de tocar no céu. Erga suas mãos e fala assim: o meu cativeiro, as minhas dificuldades estão abrindo as portas do céu. Isso significa que para Deus não existe um lugar para Ele te levar ao sobrenatural. Você pode estar numa favela, você pode estar num palácio. Para Deus não há divisão, para Deus não há dificuldade para que alguém toque o céu. Simplesmente para Deus é necessário que alguém tenha o desejo de tocar e de viver o sobrenatural de Deus. E lá no verso 10 diz assim: achei-me no Espírito no dia do Senhor. João foi levado no grande dia do Senhor. Achei-me no Espírito no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta, dizendo: escreva num livro que você vê e mande-o a 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Agora, Deus olha para João e fala: João, pega agora um livro, porque eu quero enviar agora cartas à minha igreja. Eu quero enviar recados para a minha igreja. Sabe o que é mais tremendo? É que quando João, ele teve a visão, antes dele ter a visão de Jesus, ele teve a visão da igreja. Sabe o que significa? Ninguém conhece Jesus sem antes conhecer a igreja. Ninguém tem acesso a Jesus sem antes conhecer a igreja. Dá para você entender por que o diabo quer acabar com a igreja? Porque ninguém conhece Jesus sem antes conhecer a igreja. João não teve acesso a Jesus glorificado antes. Não, primeiro ele teve acesso à igreja. Primeiro ele teve acesso a 7 igrejas. E aí o Senhor olha para ele e fala: agora sim, envia um recado para a minha igreja. Depois que você me viu glorificado, depois que você me viu reluzente, agora você vai escrever às igrejas. Anota tudo que eu quero dizer às igrejas. E diz assim: voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar vi o quê? 7 candelabros de ouro. E no meio do candelabros, um semelhante ao Filho do Homem com vestes talares. O que é o candelabro? É isso aqui, ó. E mais à frente a palavra do Senhor vai dizer que cada lâmpada dessa daqui significa uma igreja. E aí diz assim: e no meio dos candelabros, um semelhante a um Filho do Homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com um cinto de ouro. Ele viu o Rei Jesus. Ele viu agora o sacerdote. Ele viu aquele que governa. Repetindo, antes dele ver Jesus, ele viu quem? A igreja, o candelabro. E diz assim: a cabeça e os cabelos dele eram brancos como a lã, como a neve. Isso está dizendo o quê? Cabeça significa divindade, santidade e a eternidade. João agora viu Jesus glorificado e as suas vestes. E os seus olhos eram como chamas de fogo. Significa que Jesus é aquele que vê todas as coisas. Nada ficará oculto aos seus olhos. E continua dizendo a Bíblia: os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. Por que bronze? Força e estabilidade. Por quê? 1 Coríntios capítulo 15, verso 23 diz assim:
1 Coríntios, capítulo 15, verso 23. Juntos, cada um, porém, na sua ordem. Cristo, as primícias, e depois os que são de Cristo na sua vinda. Está dizendo que Jesus, ele vai julgar todas as pessoas. E ele estabelece o governo dele com os pés firmados, com pés fortes. Por isso ele diz que colocará os inimigos dele por debaixo dos seus pés. Continuando, a voz era com som de muitas águas. Aqui está dizendo no grande dia do julgamento. Está dizendo o peso da palavra quando ele vai julgar a igreja do Senhor. Verso 16. Na mão direita ele tinha 7 estrelas. E da sua boca saía uma espada afiada, a espada de 2 gumes. Na sua mão ele tinha 7 estrelas. Quem são essas 7 estrelas? São os pastores que pastoreiam as 7 igrejas. E ele está dizendo sobre a minha mão, sobre o meu braço forte, eu tenho os pastores, eu tenho a igreja. Ele está dizendo, sobre as minhas mãos eu tenho um lugar seguro. Ninguém pode arrebatar a igreja do Senhor de mim. Ninguém pode tomar a igreja do Senhor de mim. Ele está dizendo, eu tenho controle, porque eu sou o início, eu sou o meio, eu sou o fim, eu sou o alfa, eu sou o ômega. Eu tenho a igreja das minhas mãos. Eu tenho os pastores dela nas minhas mãos. Eu estou no controle de tudo. O governo está em minhas mãos e da minha boca sairá uma espada afiada. Da minha boca sairá o juízo final. E o seu rosto brilhava como o sol na sua força. É a glória sendo refletida sobre Jesus, cuja qual João teve o quê? Acesso. E diz assim, não tenha medo, eu sou o primeiro, o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreva, pois, as coisas que você viu, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto aos anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros, são as 7 igrejas. E agora aqui, João começa a escrever a carta de Jesus para cada uma dessas igrejas. E ele inicia com a igreja de Éfeso dizendo, capítulo 2, verso 1. Ao anjo da igreja, capítulo 2, verso 1. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva, essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Nós, como igreja do Senhor, nos dias de hoje, nós conseguimos ver Deus assentado no trono, nós conseguimos ver Deus no céu, nós conseguimos ver Deus distante, mas nós não suportamos a ideia dele andar no nosso meio. Na teoria de hoje, Deus está no céu. Na teoria de hoje, Deus está sentado no seu alto e sublime trono, mais longe da igreja. Mas a palavra do Senhor está dizendo, eu sou aquele que ando no meio do candeeiro. Se a gente tivesse a real sensibilidade, honestidade e preocupação de saber que Deus está andando no meio da igreja, a gente levaria a igreja mais sério. Os lugares que você está sentado, como igreja do Senhor, você vigiaria mais com aquilo que você fala. Quando você vem para a igreja e começa com atitudes que não estão no coração de Deus, geraria mais temor e você pensaria 2 vezes antes de fazer aquilo que te afasta do Senhor. A grande verdade é que nós não acreditamos que Deus está andando no meio da igreja, Deus está provando o coração do homem, Deus está escrevendo no livro dele aqueles que são e que não são, porque a palavra do Senhor está dizendo, nos últimos dias, eu mostrarei a diferença do que serve para o que não serve. A igreja desacreditou que Deus está andando no meio dela.
E que Deus tem o governo da igreja na palma das suas mãos e o governo dos pastores na palma das suas mãos. E Ele está dizendo, eu sou aquele que eu ando no meio dessas igrejas. E em outras palavras Ele está dizendo, eu estou contemplando a obra de cada um. Se tivéssemos essa noção, a gente levaria a obra de Deus mais sério. Se tivéssemos a noção do quão perigo nós estamos correndo, a gente levaria as coisas de Deus mais a sério. E parava de brincar de ser crente. Parava de brincar de levar Jesus simplesmente como alguém que você gostou. Porque a grande realidade é que muitos querem Cristo, mas não querem a igreja. Muitos querem o céu, mas não querem a santidade. Não tem como alcançar o céu sem a santidade. E não tem como ter contato com Cristo se não for através da igreja. E o Senhor continua nos revelando. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que declaram apóstolos e não são, e descobriu os que são mentirosos. Você tem perseverança, igreja de Éfesos, e suportou provas por causa do meu nome sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde você caiu, arrependa-te, volta à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o candelabro do seu lugar. O Senhor está dizendo, ei, não existe igreja sem amor, não existe cristão sem amor, não existe nada, não tem caminhada sem perdão, só tem perdão quando existe amor. E Ele está dizendo, olhe agora para você, se vocês agora não voltaram ao primeiro amor, as suas práticas antigas, as práticas do primeiro amor, que práticas são essas? Quando você veio à igreja, te apresentaram um Jesus, e Ele foi um refrigério na sua alma, Ele entrou como uma flecha no seu coração, Ele tirou a amargura do seu coração, Ele foi lá e fez o seu casamento tudo novo, as suas finanças tudo novo, tirou os espinhos, mas agora você acostumou com aquele que anda no candeeiro, você acostumou com a presença dEle. E nós nos acostumamos com a presença de Jesus, e a gente passa a tratar Jesus como se fosse um qualquer. Vou lá na Gileade hoje, chega lá aquela adoração tremenda, mas você acostumou. Não tem mais reverência. E Ele diz, se você não olhar para você, sabe o que o Senhor está dizendo? Olha sempre para o seu passado, lembra-te do teu passado. Não tem como a gente caminhar para o futuro se a gente não olhar para o passado e ver de onde o Senhor nos tirou. Nós precisamos de ser gratos por aquilo que o Senhor já fez e de onde Ele nos tirou. E Ele disse, não adianta, se você não voltar a amar, se você não suportar essa pessoa que pisa no seu calo, porque tem um monte de gente que não quer a igreja mais, porque lá tem um monte de gente problemática, inclusive esses que não quer. Inclusive mas eu não tenho escolha. E o Senhor está dizendo, se você, Éfeso, não voltar a amar, não ter desejo de perdoar, achar que você é melhor que alguém, porque te feriu, o mais ferido, o mais rejeitado, o mais humilhado te perdoou, eu vou remover você desse candeeiro. Ele está dizendo, porque se você for removido desse candeeiro e essa luz aqui se apagar, para mais nada presta. Se sua luz não refletir, para mais nada presta. Ele diz, eu estou apagando você do candeeiro. Quando Ele diz, eu estou apagando você do candeeiro, Ele está dizendo, eu não ando mais nessa igreja, eu não piso mais nessa igreja, e a igreja onde Jesus não está, não é igreja, é uma reunião meramente humana. A igreja onde pessoas não amam, a igreja onde pessoas não suportam, onde pessoas não perdoam, não é mais igreja, é uma reunião simplesmente humana. 70 vezes 7. Levanta a tua mão e fala, eu fui feito para brilhar. Sem brilho, eu sou inútil. Fala assim, Éfeso tinha uma doutrina verdadeira. Abominava o pecado, mas não tinha amor. Não tinha paixão para falar mais de Jesus.
para falar do nome dele, falar, vem experimentar aquilo que eu estou bebendo. Mas não, muitos chegam hoje e falam assim, lá na igreja, fulana metida, passa e não cumprimenta ninguém, com coisa que ela é obrigada a passar e cumprimentar. Ninguém é obrigado a te amar e nem passar a te cumprimentar, querido. Deus vai cuidar de cada um. Lá na igreja, sabe o dia? Deus está andando nesse candeeiro e fala assim, o que você está fazendo aqui mesmo? Você não veio aqui para me adorar. Porque se você tivesse vindo aqui me adorar, os seus olhos estavam fechados. E quando os nossos olhos estão fechados, a gente não consegue ver ninguém. A verdade é que só é ferido aquele que ainda não morreu. E agora o Senhor escreve uma carta à igreja de Esmirna. Esmirna era uma cidade rica, uma cidade portuária, uma cidade de um comércio violento, uma cidade de grandes riquezas. E eu quero pedir que todas as vezes que eu pregar aqui, que você possa, a grande chave é você trazer, porque o livro da revelação é para esses dias, não é para os dias passados. Que você possa fazer um paralelo desses dias que estão sendo pregados aqui com os dias que você está vivendo hoje. Aí você vai conseguir entender qual é a estação que nós estamos vivendo no mundo, na geografia mundial. Amém? E diz assim, ao anjo da igreja em Esmirna escreve, essas coisas diz o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia daqueles que declaram judeus e não são, sendo isto sim, sinagoga de Satanás. Não tenha medo das coisas que vocês vão sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova, e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Que igreja é essa? Que estava numa cidade rica, mas ela era pobre financeiramente. Mas o Senhor está dizendo para ela, eu sei que vocês são pobres, estão passando por dificuldades, mas eu sei também que vocês estão ricos. O que ele está dizendo? Vocês são pobres na terra, mas vocês são ricos no céu. Sabe o que eu quero dizer? Continue sofrendo a tribulação, continue com esperança, porque eu, o Senhor teu Deus, irei recompensá-los e darei a vocês a coroa da vida. O Senhor está dizendo, eu sei que vocês é uma igreja desprezada na terra, eu sei que muitos olham para vocês e não dão valor, mas eu quero dizer, essa igreja é amada no céu, permaneçam firmes. Em nenhum momento Deus olhou para essa igreja e teve um porém tenho contra ti. Não, Deus olhou para essa igreja e disse, vocês são pobres na terra, mas ricos no céu. Vocês são pobres na terra, mas são cheios de autoridade no céu. Vocês são desprezados na terra, mas vocês têm autoridade no céu. É amado no céu. Os meus olhos estão com vocês. Fala, eu quero ser a igreja de Esmirna, em nome de Jesus, desprezada na terra, mas rica no céu, amada no céu, aprovada pelo céu. E agora, João escreve a carta à igreja de Pérgamo. Pérgamo significa casado, fala casado. E olha o que aconteceu com essa igreja. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve, presta atenção, Deus direciona a carta a quem? Ao anjo. Entenda que Deus vai cobrar do pastor, primeiro, a saúde da igreja. Lendo aqui você vai entender por que muitas vezes a gente olha para você e fala, ei minha filha, você está tudo errado aí, ó. Ei, vamos consertar. Deixa o pecado, deixa esse adultério, deixa essa prostituição, ei, deixa essa pornografia, ei, deixa! Não é porque o pastor é chato, não é porque o pastor é careta, é porque a igreja é cobrada por Deus do pastor e não das ovelhas. E diz assim,
Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Ali existiu uma sinagoga de Satanás nessa cidade. Sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim, mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel que foi morto na cidade de vocês, aí onde Satanás habita. Tenho, porém, contra você algumas coisas. Estão aí no seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas a ídolos e praticassem a prostituição. O Senhor está dizendo, essa igreja negociava a verdade, negociava a santidade, negociou os seus princípios. E Ele está dizendo, eu tenho contra você, sabe por quê? Você sustentou essa doutrina. Dentro dessa igreja, as doutrinas de Balaão, aquele que entregava a Balaque os segredos do povo de Deus. Quantas pessoas estão dentro da igreja fazendo o papel de Balaão, tentando tirar as pessoas de dentro da igreja com fofoca, tentando fazer contendas dentro da igreja, tentando diminuir a igreja do Senhor, que a igreja o quê? Quantas pessoas estão aí esperando um erro para difamar? Quantas pessoas estão esperando um erro para responsabilizar a sua saída da igreja? Eu quero te dizer uma coisa, ninguém é responsável pela sua decisão. Só que tem pessoas que não conseguem se endireitar, querem encontrar um responsável por aquilo que ainda não conseguiu vencer. Irmãos, a gente vive uns níveis de guerra, eu, mas o bispo. E quando eu olho, eu falo assim, essa semana, tratei uma pessoa que nem é da igreja com muito amor, expliquei para ela que a gente não tinha um sítio, que tem um tratamento psiquiátrico, que ela precisava permanecer com o tratamento dela, ok. Só que aí depois ela vem debulhando um monte de coisa, falando mal da mãe, falando mal do irmão, e que não ama. Eu falei, meu Deus, eu não vou nem responder agora. Eu estava cheia de tantas coisas para fazer, no meio do nada, a menina printa a minha conversa, que eu não respondi, porque aqui eu respondi, ela não printou, e colocou no Facebook, está vendo aí, ó, igreja pedir ajuda e eu não fui acolhida, e meu nome estampado lá, Elaine Cristina. Aí alguém falou assim, entra na justiça, eu falei, vou nada, dá ibope para o diabo não, deixa meu nome aí. Daqui a pouco vai um monte de gente entrar aí atrás de mim para saber quem eu sou. Vou ganhar um monte de seguidor. Porque o povo gosta de uma fofoca. Né? Aí deixa isso para lá, menina. Nem Facebook eu tenho só no meu nome, porque eu já deletei o aplicativo há muito tempo. Só porque eu preciso dele para o Congresso de Mulheres. Muitas pessoas dentro da igreja, esperando uma brecha para acabar com a igreja. Mas levanta a tua mão e fala assim, contra a noiva do Senhor, a igreja, ninguém vence. Pode falar mal do pastor, pode falar mal dos irmãos, pode falar mal de todo mundo, mas a igreja, ninguém toca. E ai daquele que tocar na noiva do Cordeiro. E diz assim, além disso, estão também em seu meio os que seguem doutrina dos nicolaítas, pessoas pregando heresias. Nunca vi tanta gente pregando heresia nos últimos dias. Por isso que você precisa de ler a palavra. Porque se você ler a palavra, o que eu pregar aqui que não for verdade não vai descer na sua goela. O problema é que tem muita gente ferida, muita gente enganada porque não se interessa em ler a Bíblia. A culpa é sua. Porque se você é um cristão que lê a palavra, você nunca vai ser enganado. Você sempre vai saber quem está pregando a verdade, quem está pregando o quê? A mentira, ele está dizendo. E o problema é que tem um monte de gente pregando heresia e vocês, Pérgamo, estão aceitando. Sabe o que o Senhor está dizendo? Pérgamo significa casado, era para vocês terem um compromisso comigo. Era para vocês estarem num casamento comigo, mas vocês estão se prostituindo. As heresias tomaram conta de vocês, a mentira tomou conta de vocês, a traição tomou conta da igreja, a infidelidade tomou conta de vocês.
E ele está dizendo, eu sou contra as obras dos nicolaítas, eu sou contra as obras de Balaão, as heresias de Balaão. E diz assim, portanto, verso 16, arrependa-te, senão irei até aí sem demora, e lutarei contra eles contra a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o maná escondido, e também lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha um novo nome escrito, ao qual ninguém conhece, exceto aqueles o quê? Que recebem. Ele diz, ao que venceu eu vou dar um maná escondido. Ele vai dizer, vocês nunca passarão por dificuldade, vocês nunca passarão por falta. Por quê? Porque eu vou suprir todas as suas necessidades. E além disso, eu darei para vocês também uma pedrinha branca. Sabe o que é isso? É um convite para a gente ir na grande festa do Senhor e assentar na sua mesa e beber das bodas do Cordeiro. Ele está dizendo, eu vou te dar um convite para a grande festa do Messias, porque o teu nome está escrito no livro da vida, e as suas obras foram aprovadas. Aleluia. E agora vem a carta à igreja em Tiatira. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve estas coisas, diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as suas obras que você realiza, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, sua perseverança, suas últimas obras mais numerosas do que a primeira. Tenho, porém, contra você o fato que tolera essa mulher Jezabel, que ainda seduza os meus servos a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas a ídolos. Sabe por quê? Tem muitos pastores caindo. Porque o espírito de Jezabel está rondando as igrejas. Mulheres com espírito de sedução. Mulheres que não querem conserto estão dentro da intercessão da igreja. Dentro dos círculos de oração da igreja. Mulheres que viviam na prostituição, mulheres que têm autoridade acima do marido. O Senhor está dizendo, eu tenho contra vocês, que toleram esta mulher, que toleram esse espírito. Tenho contra vocês, suas obras são numerosas, mais numerosas que a da primeira. Essa igreja é uma igreja relevante, essa igreja é uma igreja que não para. E o Senhor diz assim, dei-lhe tempo para que se arrependesse. Levanta a tua mão e fala assim, Deus nunca vai me castigar sem antes me corrigir. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, porém ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Eis que farei com que fique acamada e trarei grande tribulação aos que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei seus filhos, e toda a igreja saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um segundo as suas obras. Ah, para quê? Eu quero ir para a igreja, mas eu não quero fazer nada. Crente 007, crente secreto. Não tem como, irmãos, você sentar na igreja. Fica ligado. Não tem como você sentar na igreja e você não querer se envolver com a obra, com esse banquete. A obra do Senhor nos alegra. Como é maravilhoso, como eu abro o WhatsApp. Quem dera se eu pudesse participar de tudo. Hoje eu não tenho tempo para participar de tudo mais. Mas eu abro o grupo do Anjo da Madrugada, estão lá todo mundo na praça, dando roupa, dando alimento, sentando, comendo com aquelas pessoas menos favorecidas. Irmãos, eu quero te dizer, a obra de Deus sustenta a nossa alma, a nossa alegria. A obra de Deus nos traz responsabilidade. Quando a obra de Deus nos envolve, a gente não consegue mais ficar distante desse corpo. Verso 24, digo porém aos demais de Tiatira,
a todos aqueles que não seguem essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Aí no verso 25 diz assim: tão somente conserve o que vocês têm até que eu venha. Sabe o que o Senhor está dizendo? Existe um povo que não se contaminou. Existem os remanescentes que não se contaminou. Ele está dizendo, tem jeito da gente viver nesse mundo sem se contaminar. Tem jeito da gente viver no meio do lamaçal, mas sendo branco como uma garça. Tem como você trabalhar, tem como você viver, tem como você estudar, tem como você entrar na faculdade, tem como você viver no mundo, mas viver de vestes brancas. E ele diz a vocês, remanescentes, aqueles que não sujou as suas vestes, aqueles que não se contaminaram na faculdade, porque hoje é assim, o pai ensina o filho 21 anos dentro de casa a doutrina, quando deu o final da faculdade ele errou, já não faz mais nada que o pai fala. Por quê? Porque as doutrinas dos nicolaítas estão mais fortes do que o ensinamento dos seus pais. E no final, eu quero todas as crianças aqui em cima, que nós vamos ungir a mente dessas crianças. Está retornando às escolas. Nós vamos declarar que a mente dos nossos filhos serão selados e eles vão ensinar as professoras. Quando lá na história, quando eles forem aprender que o homem nasceu da evolução do macaco. Peraí, parou de evoluir? Os macacos de hoje parou então no tempo? Não evolui mais? Eles vão ensinar os professores de onde nasceu o homem e a humanidade. Porque essas crianças estão diferentes dessa geração. E a mente dessas crianças serão selados pelo Espírito Santo da promessa. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com cetro de ferro as governará, e as reduzirá a pedaços como fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi a autoridade do meu Pai, eu lhe darei ainda a estrela do amanhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Capítulo 3, verso 1 diz, ao anjo da igreja, em Sardes, escreva estas coisas, diz aqueles que têm os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as obras que você realiza e que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Você tem fama que está tudo dando certo. Você tem fama que a igreja está bombando, é uma multidão de jovens. Mas a verdade é que tudo isso é um movimento falso. Tudo isso é um movimento onde aquele que anda no meio do candeeiro já deixou há muito tempo o candeeiro. Tem fama que está vivo, tem fama de uma estrela reluzente, tem fama de uma obra aprovada, parece que está tudo aprovado. Mas a realidade é que eu já saí dessa igreja há muito tempo, e essa igreja está o quê? Morta. Fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer. Porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu, guarde e arrependa-se. Se você não vigiar, virei como um ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Verso 4. Mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Essas andarão comigo, vestidos de branco, pois o que são dignas. O vencedor será assim, vestido de branco, de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Sabe onde ficava essa igreja de Sardes? Situado no alto de uma coluna, ela é considerada uma grande fortaleza.
Sardes era uma cidade completamente murada, não existia brechas no muro. Sardes achava que ninguém podia destruir essa cidade. Até que um dia o rei Ciro destruiu essa cidade, tomou essa cidade. E da mesma forma que essa cidade foi tomada por uma brecha que havia nos seus muros, a igreja também. E o Senhor está dizendo para essa igreja, mantenha os muros dessa igreja fortificados. Quais são os muros de uma igreja? Oração. Quais são os muros de uma igreja? Jejum. Quais são os muros de uma igreja? Santificação. Quais são os muros de uma igreja compromissada com a palavra? Eu não tenho compromisso com você, eu tenho compromisso em pregar a verdade de Deus para você. Eu não tenho compromisso em te alegrar, eu não tenho compromisso em bater no seu ombrinho, eu não tenho compromisso em pregar somente a prosperidade, eu não tenho compromisso de falar apenas aquilo que vai maciar o seu ego com medo de te perder. Eu perco você, mas não posso perder a salvação. Uma hora, querido, a conta chega. Você pode correr de Deus quantas vezes você quiser. Você pode aprontar aí fora quantas vezes você quiser. Uma hora a conta chega. Não adianta, a conta vai chegar para todo mundo. E eu fico apavorada. Como eu vejo pessoas sofrendo e não conseguem se render a Deus. Toma lenhada. Chega todo arrebentado. Quando Deus passa o bálsamo, limpa as feridas, vai novamente comer no mesmo prato que Satanás preparou. Levanta a tua mão. Fala comigo assim, uma hora. A conta chega. Essa igreja tinha uma performance linda, mas não tinha integridade. Carta à igreja em Filadélfia. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva. Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as obras que você realiza, eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força. Fala comigo, pouca força. Fala comigo, essa é a igreja de Jesus. Fala, eu não tenho força. A alegria do Senhor, que é a minha força. Jesus olha para essa igreja e diz assim: eis que tenho posto, onde eu estou? Peraí. No 8, conheço as obras que você realiza, eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. O Senhor está dizendo, sei que você tem pouca força, mas depende de mim. Você sabe que eu sou a tua força. Se eu retirar as mãos de sobre ti, acabou. Se você perder a dependência, acabou. Se você achar que você está fortinho demais, acabou. Ele está dizendo, a minha alegria é a tua força. Então ele está dizendo, me alegre que eu injeto força em ti, faz a minha obra com verdade e eu injeto força em ti, faz a minha obra com alegria e eu injeto poder em ti. Aleluia! Eis que eu farei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que declaram judeus e não são, mas mentem. Desses que declaram que é crente, mas não são. Desses que falam que vai lá no Ministério Gileade, mas na rua está fazendo um monte de coisa errada. Desse que fala que é crente, mas não é nada. Eis que farei com que venham até você e prostrem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo você. Sabe o que ele está dizendo? Se você permanecer dependente de mim, se vocês permanecerem na oração, se vocês permanecerem fracos, mas buscando a força em mim,
Eu quero dizer até aqueles que são de Satanás, o poder que há dentro dessa igreja, o poder que há dentro de você vai atrair essas pessoas. Eles vão se ajoelhar diante de vocês, porque eles vão querer aquilo que está sobre a tua vida. Você guardou a palavra da minha perseverança. Por isso também eu os guardarei na hora da provação que há de vir, sobre o mundo inteiro para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Eis que eu venho sem demora. Conserva o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Ao vencedor, farei com que seja uma coluna no meu santuário. Sabe por que o Senhor usou essa palavra coluna no meu santuário? Porque essa igreja ficava numa cidade onde tinha muitos terremotos. A cidade constantemente estava o quê? Abalada. Mas ele está dizendo, mas essa igreja não se abalará. Por quê? Porque eu serei a coluna deste povo. E dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o meu nome, o nome de Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu vindo da parte do meu Deus. E o meu novo nome, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E a carta agora, a última igreja, igreja de Laodiceia, diz assim, verso 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as obras que você realiza, que você não é nem frio, não é quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, sou rico, estou bem de vida, não preciso de nada, mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Olha a característica dessa igreja. Sou rico, tenho dinheiro, não preciso de nada. Ele está dizendo, eu vou provar para vocês que vocês são pobre, cego e nu. Se dinheiro fosse sinônimo de riqueza, não tinha muito milionário suicidando, pulando de ponte, pulando de prédio. E ele está dizendo a esse povo, que se acha rico demais, não gosta de compromisso. Porque acha que as suas riquezas compram todas as coisas. Mas a riqueza deles não compra a cura da depressão. A riqueza deles não compra a saúde. A riqueza deles não traz a vida de volta. A riqueza deles sem Deus não traz alegria. E ele diz assim, finalizando para a igreja de Laodiceia: aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fica evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-te. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Para estudar esse livro, tem que ler mesmo, porque a gente tem preguiça de ler. E eu fiz isso exatamente para que você, junto comigo, possa ler e entender o que o Senhor está dizendo. Entender a estação que nós estamos vivendo no mundo. Entender a estação que nós vivemos na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. São 7 igrejas. Dessas 7 igrejas, apenas 2 o Senhor aprovou. Isso nos leva a entender que até na Bíblia, Deus já nos dava mais ou menos a porcentagem de quantas igrejas permaneceriam até o final de vestes brancas. É por isso que ele diz que muitos são chamados, mas poucos serão os escolhidos.
de 7 igrejas, Esmirna e Filadélfia. Foram as 2 igrejas que o Senhor aprovou. Foi as 2 igrejas que o Senhor não disse, porém tenho contra ti. Isso significa que mais da metade dessas igrejas foram reprovadas pelo Senhor. A minha pergunta é, você deseja um casal de pastores aqui, que dá tapa no seu ombrinho e fala para você, isso aí meu filhinho, continua mesmo assim, não tem problema não, vai dançar funk mesmo. Vai ouvir música mundana mesmo, de noite você não sabe por que Satanás não deixa você dormir. E no grande dia, a gente está no meio dessas porcentagens que o Senhor reprovou as suas obras. Eu prefiro não pregar. Do que adianta eu viver uma vida no Evangelho? Do que adianta eu ter chegado até aqui na casa do Senhor e deixei de aproveitar, se é que eu posso dizer essa verdade, muitas coisas no mundo, por causa do meu Senhor, e na reta final, me lambuzar. Do que adianta você chegar até aqui, e no grande dia Deus olhar para você e dizer, aparta-te de mim, vós que praticais a iniquidade. Fique de pé. Muitos querem Cristo, mas não querem a igreja. Muitos querem o céu, mas não querem a santidade. Muitos querem riquezas, mas não querem um trabalho honesto. Muitos querem honra, mas não honram o Senhor através das suas atitudes. Muitos querem a paz, mas não têm comunhão com aquele que tem a paz, que excede todo entendimento e toda razão humana. Não se mistura o santo com o profano. Nós precisamos de decidir hoje qual a igreja nós queremos ser com o Senhor. Você precisa hoje chamar uma responsabilidade, bater no seu peito e entender que nessa igreja aqui, Jesus tem a liberdade de passear aqui dentro. Nós não fechamos a porta para Jesus visitar essa igreja e andar no meio dessa igreja. Em nome de Jesus eu peço que Ele esteja andando aqui, que Ele nos corrija, que Ele chame a nossa atenção, para que no grande dia o Senhor olhe para mim, para o meu esposo, para minha casa, família e para vocês e diga, as obras estão aprovadas, são obras de ouro. Senhor, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que ande nesta igreja. A primazia desta igreja é do Senhor. Depois tem o apóstolo Paulo, a apóstola Yara, depois sou eu, depois é o bispo e depois sou eu. Mas a primazia do governo é o Senhor. E eu peço a Ti, ó Pai, anda no meio deste candeeiro. Porque quando o Senhor anda no meio da tua igreja, a presença do Senhor transforma, a presença do Senhor constrange, a presença do Senhor liberta, a presença do Senhor cura, a presença do Senhor, meu Deus, nos traz alegria, nos traz força, nos traz unção. Nós queremos estar na porcentagem, Senhor, da igreja de Esmirna e Filadélfia. Pobres na terra, mas ricos no céu.
rejeitados na terra, mas amados no céu. Como a igreja de Filadélfia, Senhor. Uma igreja que não permitiu que o pecado a dominasse, que as heresias não entrassem, falsos profetas, aonde o homem é o centro. Não, mas o Senhor é o centro, Pai, dessa igreja e das nossas vidas. Nos mostra, Senhor, o que João viu. Usa-nos, ó Pai, como instrumento da Tua glória para esses últimos dias. Fortalece-nos, ó Deus. Segura-nos na Tua mão direita de governo. E leva-nos, ó Deus, em segurança, para mais perto de Ti. Porque a igreja que não se curvou, o Senhor cuidou, o Senhor zelou. Queremos ver o que João viu. E você que acabou de assistir esta palavra e edificou a sua vida, se inscreva então no nosso canal, nos acompanhe nas redes sociais, ativa o sininho, porque toda semana tem um vídeo maravilhoso que vai falar poderosamente ao seu coração.